Se eu te disser que a maioria das metas não morre em fevereiro, mas morre em janeiro, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Existe um padrão previsível. A virada do ano cria um pico de esperança e de autoimagem. A primeira semana vem com energia emocional, e aí a vida normal volta. O corpo sente o peso, a agenda aperta, a fricção aparece, e o que era ano de mudança virou vou retomar semana que vem. E o mais importante, isso não acontece porque as pessoas são burras ou fracas. Acontece porque quase todo mundo planeja metas como se fosse uma questão de vontade. Quando na prática a mudança é uma questão de sistema, ambiente e repetição. Bom, sou o Queiroz, fundador do Instituto Zarel. E quando você olha os dados, o que aparece falta de disciplina, quase sempre é falta de arquitetura. Há estudos e levantamentos que mostram que a queda acontece muito cedo. Um exemplo bem conhecido vem de análises da Straga com centenas de milhões de atividades, apontando que a desistência costuma se concentrar em meados de janeiro, a ponto de existir até a ideia do Quitter's Day, por volta dessa janela, como o período em que a maioria abandona o plano inicial. Você não precisa concordar com todos os detalhes desse tipo de levantamento para perceber o ponto central. O colapso é rápido, e janeiro é o mês em que a fantasia encontra a realidade. E por que isso acontece tão cedo? Porque a meta geralmente nasce no lugar errado. Ela nasce como um desejo abstrato, como uma frase bonita e genérica, e não como um comportamento concreto. Vou emagrecer, vou estudar, vou parar de procrastinar, vou ser mais organizado. Isso é intenção, não é método. E intenção não sobrevive ao primeiro cansaço. O cérebro humano economiza energia, o corpo busca conforto e a vida cotidiana não negocia com promessas vagas. Quando a meta não tem forma, ela não tem como ser executada. E quando ela não é executável, ela vira culpa. Tem um segundo motivo ainda mais profundo. As pessoas superestimam o que conseguem sustentar com motivação e subestimam o tempo necessário para automizar um hábito. Um estudo clássico sobre formação de hábitos mostrou que a automaticidade não nasce em uma semana, em média. Levaria bem mais tempo, com grande variação entre pessoas e comportamentos para um novo hábito ficar natural. Ou seja, se você entra em janeiro esperando que em 10 dias você já seja uma nova pessoa, você está montando um projeto que depende de um milagre psicológico, não de um processo humano. Bom, agora tem um detalhe que muda o jogo e que quase ninguém ensina com clareza. Metas não fracassam apenas por serem difíceis. Elas fracassam porque não foram traduzidas em decisões pequenas, repetíveis e mensuráveis. Existe pesquisa robusta mostrando que planos do tipo se acontecer X, então eu faço Y, aumentam muito a chance de a pessoa agir no momento crítico. Porque você para de depender de vontade e passa a depender de um gatilho e uma resposta definida. Em termos simples, quando a tentação vier, quando o cansaço vier, quando a rotina apertar, você já decidiu antes o que fazer. Você não improvisa sob pressão, você executa. E aqui entra a provocação que eu quero te fazer. Talvez suas metas morram em janeiro porque você está tentando mudar sua identidade com frases, mas sem mudar a sua prática com precisão. Você quer o resultado, mas não definiu o ritual. Você quer a colheita, mas não desenhou a semeadura. E janeiro é o mês em que isso fica evidente, porque janeiro é curto para quem vive de impulso e longo para quem vive de disciplina. Janeiro revela o que é sério e o que é só empolgação. Existe até pesquisa específica sobre resoluções de ano novo mostrando que as pessoas realmente tentam mudar, mas que a manutenção é o grande desafio e que a forma como o objetivo é estruturado e acompanhado importa muito. Um experimento em larga escala com resoluções analisou como as pessoas sustentam ou não suas metas e reforça essa intuição. Não basta querer, é preciso estruturar o caminho. E a partir daí a conversa fica adulta. Porque o problema de metas que morre em janeiro não é você não quer o suficiente. O problema é que você quer de um jeito infantil. Você quer sem custo, sem fricção, sem repetição, sem paciência, sem recomeço, sem humildade. Então deixa eu te entregar um modelo mental simples e prático para você não ser mais uma estatística de janeiro. Em vez de começar com uma meta enorme, comece com uma regra pequena que você consegue cumprir mesmo num dia ruim. Não é o ideal, é o possível. Em vez de vou treinar 6 dias por semana, comece com em qualquer dia que eu não quiser treinar, eu faço 10 minutos e encerro sem culpa.
Em vez de vou ler 50 livros, comece com eu leio 2 páginas depois do café. Em vez de vou parar de procrastinar, comece com quando eu abrir a rede social, eu fecho e faço 5 minutos da tarefa. Isso é plano executável, isso é comportamento observável, isso é disciplina treinável. E aqui vai a parte mais intelectual e mais espiritual ao mesmo tempo. O objetivo de janeiro não é você se transformar em um herói, é você se transformar em alguém que cumpre o combinado consigo mesmo quando ninguém está olhando. Porque é aí que nasce caráter. E caráter não nasce de promessas de Réveillon, nasce de pequenas fidelidades repetidas. Se você aprender a não quebrar o acordo mínimo, você começa a puxar outras virtudes junto, como uma rede que se fortalece. Você para de viver de recomeços emocionais e passa a viver de continuidade. Se você quer que 2026 seja um ano de verdade, trate janeiro como o mês da fundação. E fundação não é bonita, não é emocionalmente, não dá status, mas sustenta tudo. A maioria das metas morre em janeiro porque as pessoas querem o topo sem o alicerce. Você não precisa de um janeiro perfeito, você precisa de um janeiro honesto. Poucas metas, regras pequenas, plano claro, gatilhos definidos, acompanhamento simples e recomeço rápido quando escorregar, porque escorregar faz parte. O que não pode fazer parte é transformar cada escorregão em desistência. E se você vencer janeiro, você não venceu o ano inteiro, mas você venceu a parte mais traiçoeira, aquela em que a empolgação vai embora e só fica você, sua rotina e a verdade sobre quem está no comando.